Olá, nós já vimos anteriormente que existem duas condições de equilíbrio para um corpo rígido. A primeira é que o somatório dos momentos das forças deve ser zero. Isso implica necessariamente que o somatório das forças no eixo x e o somatório das componentes no eixo y tem que resultar em zero. E a outra condição é que o somatório dos momentos tem que dar zero. Então, momento, lembrando, é calculado com relação a um ponto escolhido arbitrariamente no plano da estrutura, e ele é calculado desse jeito que está aqui mostrado. Mais ou menos módulo da força vezes módulo do vetor posição vezes o seno do ângulo θ. Lembrando que você tem um ponto, você tem o vetor posição e na extremidade do vetor posição você tem um vetor força. Então aqui está o vetor posição e aqui o vetor força, certo? E esse ângulo aqui é o ângulo entre o vetor posição e o vetor força. Aqui estão alguns exemplos de articulações mecânicas. É um elemento bastante comum em várias estruturas mecânicas. Praticamente você não encontra nada, nenhuma máquina que não tenha algum tipo de articulação. Mas não é só a mecânica que tem articulação. O corpo humano está cheio delas, né? Aqui estão sendo mostradas algumas dessas articulações. Isso é para mostrar para vocês a importância, mesmo para um fisioterapeuta, do conhecimento de articulações. Não é só para mecânico, não. Então aqui está um exemplo. Há uma articulação, que é aquela bolinha que ali está no canto, é isso aqui, essa articulação, ou seja, essa estrutura que pode ser uma tábua, uma haste, né? Pode girar no sentido anti-horário ou pode girar no sentido horário, né? E ela não cai por causa desse fio aqui. Esse fio aqui impede dessa estrutura cair, porque a articulação permite girar. E para piorar o caso, tem uma massa pendurada aqui. Então ela está sendo forçada para baixo pela ação dessa massa e pelo peso da própria barra. E eu estou colocando aqui que a barra tem comprimento 140 milímetros e massa 100 kg. Não é uma pequena massa, né? De qualquer sorte, o peso da barra no sistema internacional é 981 newtons. E o peso pendurado é 490,5 newtons. O que o problema pede? O problema pede o valor da tração no fio, a tração nesse fio, o módulo disso aqui, e a reação na articulação. Não no apoio, na articulação. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz usando aquelas duas condições de equilíbrio, porque a gente parte do pressuposto que essa barra está em equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar as forças no desenho. Então, ali está, ou estão, a reação, o peso pendurado, o peso da barra e a tração. E aqui o ângulozinho dela, 60 graus. Aí você pode perguntar, professor, como é que você sabe que a reação está para cá? A resposta é, eu não sei. E eu não preciso saber de antemão. Eu sempre faço a componente Rx para a direita e Ry para cima, mesmo que não seja assim. Vocês vão ver, o método é tão bom que, no final, se eu estiver errado, ele me mostra que eu estou errado. Aqui é óbvio que Rx, que é a reação no apoio, não pode ser para a direita. Porque se for para a direita, a componente da tração
na horizontal também é para a direita, bom, não vai ficar em equilíbrio na horizontal nem com a vaca tossindo, né? Então, o RX não pode ser para a direita, ele vai ter que ser para a esquerda. Mas eu não preciso saber disso de antemão, como eu falei. Eu simplesmente sempre, no apoio, sempre, eu suponho que RX está para a direita e RY está para cima e os cálculos vão me dar a resposta correta. Então, a primeira coisa que foi feita ali foi fazer aquilo que eu comentei bem no comecinho, que o somatório das forças em X tem que dar 0 e o somatório das forças em Y também tem que dar 0. Se isso aqui acontecer, então o somatório das forças é 0. Quais são as forças que estão na horizontal? Quais são as forças que estão em X? Só tem duas, né? Rx e T de X, que é T cosseno θ. Nesse caso aqui, θ é 60, né? Ops. Isso aqui é T de X. X. Isso resulta que Rx é igual a menos T cosseno 60 graus. Fazendo a mesma coisa para somatório das forças na vertical, dá que Ry mais T vezes seno θ menos o peso pendurado, menos o peso da barra, tem que dar 0. Ora, o peso pendurado e o peso da barra eu sei, são dois valores, 490,5 e 981, que somados dão 1.471,5. Então, Ry mais T seno 60 tem que dar 1.471,5 e você pode dizer, ora bolas, nada feito. Sim, por enquanto. Eu não tenho nada por enquanto. Quer dizer, não tenho nada em termos, eu tenho as relações entre Rx e atração e Ry e atração. O que a gente tem que fazer é avançar para a segunda condição de equilíbrio e depois voltar para cá. Então, aqui estão as forças novamente. Eu sei que o somatório dos momentos tem que dar 0. Teremos tantos momentos quantas forças existirem. São 4 forças. A reação, peso, peso da barra e a tração. O somatório delas, com relação a um ponto O, tem que dar 0. Eu escolhi o ponto O lá na esquerda, exatamente onde está a articulação. Aqui estão os cálculos dos momentos. Vejo vocês que eu usei as distâncias que aqui estão. A distância do ponto O, que é a articulação, até o peso pendurado, é 40 milímetros. A distância do ponto O até o peso da barra é 70, porque a barra tem 140 milímetros e o peso está no meio da barra. E a distância do ponto O até a tração é 100 milímetros. Só que aqui tem uma coisa diferente, né? A tração faz 60 graus com vetor posição. Ao passo que aqui faz 90, né? Eu vou tentar rabiscar aqui, apesar que não é muito bom para desenhar. Mas vai lá. O vetor posição e o vetor peso. Temos 90 graus. E seno de 91. Lá para a tração não vai ser assim. Vai ser seno de 60, que não é 1. Então vamos voltar para cá. E vejam que eu usei para a distância, para o peso pendurado, 40 milímetros, ou em metros 0,04. Ela tem uma tendência, com relação ao ponto O, de girar no sentido horário, bem como o peso da barra. Já com relação ao ponto O, a tração quer girar no sentido contrário. Então, à direita eu calculei todos os momentos da reação, do peso pendurado, do peso da barra e da tração. Então, ali estão os valores. À esquerda, então, eu retomo que o somatório dos momentos com relação ao ponto O tem que dar 0 e forço isso.
tá? E tem uma equação e uma incógnita, né? Então é possível descobrir o valor da tração. Ou seja, a tração no fio é de 1019,52 newtons. Agora, esse valor deve ser devolvido para as equações 1 e 2, aquelas anteriores que a gente viu, para poder achar o valor da reação. Aqui estão as equações 1 e 2. A 1 é a de cima, a 2 é a de baixo. Rx é menos t cosseno 60. E a tração nós acabamos de achar. E a mesma coisa na segunda equação. Então eu achei as componentes Rx e Ry. Vejam lá, eu supus que Rx era para a direita, lembra? E olha o que está dando ali agora. Rx deu isso mesmo, negativo. Por quê? Porque eu pensei para o lado errado. Então o cálculo está me dizendo que eu pensei para o lado errado. O Rx, se eu tivesse acertado o lado, o Rx seria positivo. Mas eu escolhi o lado errado. O Rx deu negativo. Então, no meu desenho, eu já desenhei para a esquerda. O Rx para a esquerda e o Ry para cima. E pelo teorema de Pitágoras, a reação no apoio é raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, pois as duas componentes são catetos de um triângulo retângulo, resultando que a reação é de 778,63 newtons. Então podemos escrever a resposta. Como é que ficaria? Está ali. Ali está a resposta. Entendido? Agora, vejam essa situação aqui. Muito parecida, né? Bem parecida. Será que você conseguiria fazer isso aqui?